Olá, pessoal do Super Aprova. Tudo bem? É um prazer estar de volta para darmos continuidade às nossas discussões filosóficas a respeito de temas da atualidade. E o tema da nossa aula de hoje é justamente discutir a ajuda humanitária e seu sentido ético. Ou seja, compreender quais as relações éticas que envolvem a questão da ajuda humanitária a partir de um contexto bem atual e bem problemático a partir de questões sociais. O objetivo da nossa aula, a partir de tal temática, é justamente analisar ações de ajuda humanitária no mundo contemporâneo, de pequena e larga escala, e a partir disso compreender as possíveis razões éticas que justificam ou que validam esses atos. Percebam aqui uma coisa, trata-se de ir além de uma simples análise sobre as questões que envolvem a ajuda humanitária, mas compreender o sentido ético, o amplo sentido ético que envolvem tais ações. E a respeito, então, da ajuda humanitária e seu sentido ético, neste ano, percebemos que o ser humano passou por aflições ou angústias extremas que ameaçaram a vida das pessoas, como fome e guerra. As pessoas, em qualquer sentido e intensidade que seja, auxiliam umas às outras. Será que diante de tais questões problemáticas que envolveram a humanidade, especialmente quando a gente fala do quadro social do Brasil, podemos perceber um envolvimento das pessoas? Podemos perceber um envolvimento maior das instituições públicas e principalmente do Estado em se preocupar em questões como essa? Muitas das vezes, sim. Mesmo que não tenha apontado, como mostram dados da ONU, a Organização das Nações Unidas. Vidas são salvas com pequenos auxílios de grande relevância. Por exemplo, um abraço e um bom diálogo. Ou ainda, numa perspectiva mais ampla, ou assistência de grande porte e com consequências mais relevantes quantitativamente, como é o caso de ajudas humanitárias que movimentam diretamente dezenas de pessoas ou consideráveis quantias e suprimentos. A fonte de ajuda humanitária podem ser oriundas do Estado, de organizações não governamentais ou ainda diretamente de próprios indivíduos. Indivíduos esses que se sentem imbuídos de fazer alguma ajuda ou um apelo a respeito de comprometer com a vida do outro. A gente percebe aqui que o que envolve as questões humanitárias e o seu apelo ético está diretamente relacionado com o valor da alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Diante desse quadro, diante desse panorama, a gente percebe que as questões de ajuda humanitária envolvem a importância de salvar vidas. E essas vidas, muitas das vezes, se encontram em territórios com necessidades imediatas, com necessidades de ajudas a respeito das suas condições sociais ou políticas. E com isso, a gente percebe, nessas vias de interações sociais, o comprometimento de algumas instituições, como os estados, as ONGs ou as próprias ações dos indivíduos. E aqui nós temos 3 casos atuais que envolvem tais questões e que podem contextualizar a perspectiva de discussão dessa temática. O primeiro caso, muito conhecido por nós e infelizmente vivenciado por nós brasileiros, é o caso de Brumadinho. O caso de Brumadinho envolve, no seu sentido ético e humanitário, crime contra o homem e o meio ambiente. O segundo caso é o caso da Venezuela, uma grave situação política. Nesse caso, a grave crise política e social não envolve apenas o povo da Venezuela, mas também compromete uma diplomacia a nível mundial. Um outro caso também é o caso de Moçambique, com seus desastres naturais. Percebam aqui. Essas 3 questões, esses 3 contextos possuem em comum a intenção ou o sentido ético da ação, a necessidade, seja por parte dos indivíduos, seja por parte dos estados e também da própria ONU e das ONGs, em comprometer com ajudas que possam amenizar a situação vivenciada por diversos contextos apresentados como estes. Assim, aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, vem o dever de prevenir os danos ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas. Assumir que, com o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder, vem a maior responsabilidade de promover o bem comum.
Perceba, o apelo ético que envolve as ajudas humanitárias coloca em primeiro lugar o bem comum como o critério das ações, sejam por parte dos indivíduos, do Estado ou das próprias ONGs. Diante ainda desse contexto e desse tema tão atual e tão emblemático, fica aqui uma sugestão, como reforço de teoria, assistir o vídeo No Iêmen, quase todas as crianças precisam de ajuda humanitária. Esse vídeo, esse documentário, ele é ótimo porque ele retrata de maneira contextualizada questões éticas e questões humanitárias a partir do seu apelo social, apelo político e apelo diplomático. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos em breve para a resolução de um exercício de vestibular. Um abraço a todos e bons estudos!